Nós temos conversado sobre oração, orações para recordar. A ideia da série foi a gente abrir um álbum, uma coletânea de preces, de devoção, para que a gente olhasse, e eu não sei se você já teve essa sensação de que algumas coisas em algumas fotos trazem, boas memórias, boas lembranças, e dão até o desejo de que experiências sejam revividas. É muito bom ter um álbum e algumas fotografias desse tipo. As orações nas Escrituras podem ser esse recurso, para a gente olhar lá, perceber o que foi vivenciado, o que foi experimentado, e o nosso coração ser tocado e atraído para essas memórias de outros, e falar assim, uau, tem uma jornada aqui, tem um caminho aqui, quero isso também, quero experimentar também. Isso tem acontecido com a nossa comunidade. Inúmeras pessoas têm descoberto a alegria e o prazer da oração. O poder da oração. O quanto é transformador a oração. Na última sexta-feira a gente teve uma reunião aqui. Teve um detalhezinho no final da reunião de 6 panelinhas de caldo delicioso, mas foi só um detalhe da reunião. Mas de verdade, gente, o momento para mim assim, que arrebatou meu coração foram algumas orações que deixavam muito nítido o poder transformador de Jesus. Coisas que estão ainda ecoando no meu coração, na minha memória, na minha mente, assim, sobre o quanto Jesus é tremendo e quanto na atmosfera da oração algumas coisas são vivenciadas. É isso, é por isso que a gente tem ensinado, por isso a gente tem batido nessa tecla. Essa é uma palavra da Escritura, e a Escritura oferece caminhos maravilhosos para a gente, mas confesso para vocês que em alguma medida as coisas que eu tenho me proposto, guiado pela Bíblia, a apresentar para vocês, eu já vivenciei. É gostoso. Eu diria para os adolescentes, é massa as paradas da oração. É muito delicioso. Olha lá, a gente vai caminhar em Filipenses capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3. Eu preciso de um ajudante aqui que fale para mim assim, o texto está andando lá. Alguém se voluntaria aqui? A Maju. Versículo 3. Obrigado, Janinho, que gentileza. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças ao meu Deus pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. E estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Pedro, eu estou achando que está fazendo... Tá, só eu que estou ouvindo esse som de microfonia, tá, Vlad? Abaixa um pouquinho. Som. Aí, parou? Vlad, parou? Não. Não, ainda tá, né? É mais um chiadinho na caixa do que microfone. É? Então tá, Choi. O inimigo. Não é, tá, gente? É piada, tá bom? É o Pedrinho que tá desregulando, que me judia. É bullying do Pedro lá.
Bora lá, gente. Olha aqui, isso é uma oração. Paulo escreve uma oração. A gente pode escrever orações para Deus. Tá? É muito legal fazer isso. É muito bom. Há algumas orações assim, emblemáticas da vida, na minha vida, que eu escrevi. E que Deus, Ele respondeu de um jeito espetacular. Paulo começa fazendo o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. E ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Gente, ele está pensando na comunidade de fé, está parando para orar por eles, e uma série de coisas emergem. Eu vou destacar, e aqui no versículo 10, ele diz assim, um dos pedidos dele, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Agora eu vou voltar lá no versículo 4. Porque esse versículo 10, ele está dizendo para a gente, e essa palavra, para que vocês aprovem, é a ideia de que vocês tenham a capacidade e o discernimento de fazer escolhas condizentes com o que há de melhor. Essa é uma das orações dele. Olha que coisa bacana. Ele pedindo assim, eu oro para que vocês, ali aquele povo daquela igreja que estava recebendo na cidade de Filipos, para que vocês sejam capazes de discernir o que é o filé mignon da caminhada cristã, da vida com Deus, e escolham e decidam por essas coisas, que vocês tenham essa habilidade. Agora, qual é a pista muito legal? Porque se você perguntar assim, Paulo, quais coisas são legais nessa vida? Quais coisas são bacanas? A própria oração dele dá uma pista para a gente de coisas legais, de coisas genuinamente empolgantes. E a primeira delas que eu quero chamar a sua atenção é que ele está fazendo uma oração. Um homem que experimenta o que é adequado, o que é legal, o que é bacana, que sabe assim, ele está falando assim, olha, eu quero que vocês tenham a habilidade de discernir as coisas excelentes. Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma oração. Então, se nós sentássemos com o apóstolo Paulo e perguntássemos, Paulo, na sua caminhada com Jesus, fala uma das coisas que são excelentes, que é excelente, para que a gente puder escolher essa coisa. Ele já falaria para a gente, olha o que eu faço, eu oro. Isso é uma coisa excelente. Mas olha que na atmosfera da oração se descobre outras coisas excelentes. Essa daqui, ele fazendo sempre com alegria súplica por todos aqueles irmãos. Ele pensa numa comunidade de fé, em especial, e sente alegria. Gente, quer ver um negócio bacana que na experiência de oração começa a ser produzido em nosso coração? É alegria com a comunidade de fé. É muito triste inúmeras histórias de discípulos de Jesus que passaram em igrejas e infelizmente, ou por causa do seu coração, ou por causa da liderança, ou por causa de algumas questões que ultrapassam às vezes nossa capacidade de controlar, foram frustrados. Frustrados, decepcionados, sofreram, não tiveram um tratamento adequado, não tiveram a condução adequada, e profunda tristeza foi gerada no coração dessas pessoas para com a comunidade de fé. Eu conheço pessoas que falam assim, Cláudio, olha, eu estou bem com Jesus, mas eu não quero ir para a igreja. Eu estou bem com o Senhor, mas, olha, eu prefiro... Já teve essa semana passada, o camarada que veio instalar um adesivo aqui na porta da igreja, ele falou assim, olha, eu estou caminhando bem com Deus, mas eu prefiro ficar longe da igreja para não atrapalhar a minha relação com Deus. Olha, você imagina o que está por trás das experiências ou da história. E eu vou falar uma coisa para vocês. E aí, de verdade, eu acho que existem as responsabilidades das lideranças da igreja, e em algum aspecto essa história é verdadeira. No entanto, o que eu percebo é que quem começa a amar Jesus, e na atmosfera da oração vai vivendo com intimidade com Jesus, começa a saborear uma experiência com a comunidade de restauração. Porque
A parte difícil da comunidade é que a comunidade demonstra e exige de mim coisas às vezes que eu não estou disposto a entregar. Por exemplo, humildade, paciência. É complicado. Eu caminhar com vocês exige da minha parte um nível de paciência, e é bem provável que caminhar comigo exija mais paciência ainda. Mas exige. E daí você percebe assim que é impossível uma caminhada em comunidade sem a ação do Espírito e sem uma intimidade com Deus que transforme esse coração antipático aqui em um pouco mais flexível e sensível a lidar com tanta diversidade, com tantos desafios, com tantos problemas. Mas curiosamente, aonde nós encontramos que a gente desenvolva amor, uma relação massa a ponto de começar a dizer assim, que alegria pensar em vocês. E eu oro com alegria por vocês. Oração faz isso. Oração e a caminhada íntima com Deus dá chance da gente nutrir e ter uma relação com a igreja não mais marcada por ressentimento, não mais marcada por, que lugar difícil, pelas cobranças, não. E olha que ela não transforma essa visão e essa relação com Deus, não transforma esse lugar aqui no melhor lugar do mundo. O que a oração costuma fazer é deixar o meu coração tão quebrantado, tão paciente, tão disposto, tão amoroso, que eu falo assim, mas que benção esse povo, gente. Mas que povo bacana. Mas que delícia vê-los, que delícia estar com eles, que delícia. Oração. E aí eu tenho para mim que dificilmente essas pessoas tão ressentidas com a igreja, que falam às vezes, eu estou aqui caminhando para um terreno um pouco incerto, gente. Mas é incomum uma pessoa falar assim, nossa, eu estou muito bem com Deus, eu estou vivendo os meus melhores momentos de devoção, piedade e leitura bíblica, mas longe da igreja. Sabe por que é difícil isso? Porque a Bíblia diz que Jesus ama a igreja. Jesus chama a igreja de a sua noiva. Jesus está juntando para si um povo. Jesus fala que somos irmãos. Esse texto aqui não foi escrito para indivíduos, embora a Bíblia tenha alguns textos para indivíduos, mas esses indivíduos sempre estavam relacionados com a igreja, e as orientações para os indivíduos é pensando na igreja. Esse texto que a gente acabou de ler foi escrito para uma igreja. Não tem como se divorciar uma relação íntima com o Senhor que tem tanto interesse pela igreja. Sabe aquele negócio assim, olha, nossa, eu gosto muito de você, eu caminho com você, mas odeio a sua família. Eu odeio a sua família, eu quero distância da sua família, é insuportável a sua família, eu tenho ojeriza a tudo que você ama, mas eu te amo. Não cabe, gente. André, como que dá para ter mais alegria com a igreja? Caminhando mais com Jesus, porque daí o coração de Jesus vai dando para a gente um pouco mais de amor pelas coisas que Ele ama. E para impressionar todos os oponentes e ressentidos, pensa num camarada que gosta da igreja, esse tal de Jesus. Ele ama a igreja, tanto que ele vai vir buscar a sua igreja. No final dos tempos, ele vai reunir a sua igreja. É assim que é. Quer ver o que mais? O que a oração faz? A oração coloca a gente numa euforia da comunhão. O texto do versículo 5 diz assim, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Essa palavra participado, ela é a tradução da palavra koinonia. E quem caminhou um pouquinho mais tempo na igreja sabe que esse negócio de koinonia é a ideia de comunhão. O que o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu dou graças pela comunhão que vocês têm comigo na caminhada do Evangelho. Gente, comunhão não é a gente ter tudo igual. Mas se tem um negócio que favorece essa tal de comunhão, essa conexão, é o envolvimento nas obras do Evangelho. E o apóstolo Paulo está falando assim, eu tenho uma comunhão bacana com vocês. A gente está participando junto da missão que Deus propõe no mundo. E a nossa comunhão é esse envolvimento nesse projeto comum que Deus nos deu. Gente, conforme a gente vai orando e buscando mais a Deus, Deus vai mostrando para a gente o seu propósito.
E como eu estava conversando com essa galera aqui, que está aqui na frente, assim, ó, hoje, que o propósito de Deus é a gente glorificar o nome dele e fazer o nome dele conhecido e falar para as pessoas, para que outras pessoas o conheçam. E esse propósito e objetivo conecta a gente na missão de Deus e oferece comunhão. E a oração dá essa possibilidade, porque assim, você começa, o que acontece quando a gente começa a orar? E depois de um tempo, você vai começando a querer pensar do jeito de Jesus, por isso você ora, me dá um coração igual ao teu. Mas você também começa a ter os anseios de Jesus, você começa a olhar para o mundo e pensar assim, o que Jesus quer nesse mundo? Aí você descobre na Bíblia, ele está reconciliando consigo as pessoas, ele está envolvendo as pessoas e transformando vidas. Por isso que daí depois de um tempo, quando a gente dá a notícia assim, ó, uma nova igreja está para ser plantada, tem um plantador nascendo, gente se dispondo, você fica eufórico. Quando alguém começa a dar evidências de que, olha, Jesus está tocando o meu coração. Quem está em oração começa a ficar eufórico. Por quê? Porque é a comunhão da missão. E isso nos conecta. Nos conecta de um jeito espetacular. Gente, oração dá para a gente chance de se envolver na mesma missão. Agora, eu vou contar uma coisa para você. E até esses dias eu mencionava, olha, a igreja, sem esse tipo de vislumbre, a comunidade de fé, é difícil, gente. Porque assim, a gente, olha a caminhada da comunidade de fé, é adorar a Deus, é assim, celebrar a beleza de quem Ele é, o quanto Ele é bonito, o quanto Ele é formoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é misericordioso. A gente curte isso. O que mais que a gente curte? A gente curte entender os caminhos dEle, entender os propósitos dEle, entender o que Ele revela pra gente. A gente gosta disso. E depois do que mais a gente gosta? A gente percebe, descobre algumas coisas aqui, que Ele tem um estilo de vida pra gente viver. E daí a gente vive tentando conversar com as pessoas pra gente aprimorar e ser ajudados por Deus para viver esse estilo de vida. Mas depois a gente descobre outras coisas, que Ele tem um propósito pra gente ter colocado a gente aqui no mundo. Que a gente aqui está numa caminhada para fazer a vontade dEle. Para orar, buscar Deus e evangelizar as pessoas. Quando você decide fazer parte de uma comunidade de fé, ou se render a Jesus, ou participar disso aqui, mas não tem esse tipo de interesse, pensa num negócio chato da peste. É verdade, gente, é horrível. Tipo assim, olha, eu quero estar na igreja, mas esse negócio de adorar a Deus eu não tô achando legal, não. Eu quero caminhar na igreja assim, mas esse negócio de conhecer a Bíblia também não gosto. Eu quero, mas esse negócio deles, esse interesse deles, teimoso, de ficar o tempo inteiro falando de Jesus para que outras pessoas amem Jesus também, eu acho meio deselegante. Gente, sabe aquele negócio? Eu sentei aqui no estádio do futebol, não entendo as regras do jogo, não sei porque eles estão gritando, não sei porque aquela bola fica indo para lá e para cá, mas estou aqui no estádio, venho toda semana. Pensa num negócio horroroso. Não dá. E eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, nós naturalmente não gostamos dessas coisas de Jesus. Tem que rolar um milagre. É esse milagre que eu estou com expectativa que aconteça no coração daquelas crianças, gente. Porque senão, eles vão ficar no estádio sem gostar de futebol, sem entender as regras do jogo, odiando o barulho da torcida. É isso que acontece. Então você fala assim, olha André, eu já me vi em alguns momentos mais entusiasmados com o jogo aqui. Mas eu atualmente estou num desânimo que eu vou falar para você. Venho me arrastando e tudo aqui é chato para dedéu. O que está acontecendo? Eu te dou uma pista. A atmosfera da oração está faltando na sua vida. O que torna esse ambiente atrativo e as coisas que estão acontecendo aqui convidativas é o poder do Espírito em corações quebrantados, que dizem para Deus, eu quero muito o Senhor, ou pelo menos eu gostaria de querer o Senhor, mas não tenho nem força para te desejar. No fundo, tudo que eu quero é ficar longe. Mas eu preciso ficar perto, me ajuda. Pobre de espírito esse, que diz assim, eu preciso estar aqui, mas eu não quero estar aqui. Eu preciso da sua presença, mas eu não quero ela. Mas eu preciso e vou insistir, muda esse meu jeito de ser, de pensar, de sentir. O que é isso, André, que você está falando? Uma oração. O apóstolo Paulo tinha esse deslumbre todo, não por ser um camarada fora de série, olha que cara genial, não. Ele odiava os crentes, batia neles, prendia eles.
mas o coração dele foi transformado pela presença de Jesus. E agora, na presença de Jesus, ele tem comunhão. E olha que interessante, ele fala assim, ó, eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. É comunhão, mas é comunhão com um propósito extraordinário, participar do Evangelho. Então quem começa a se interessar por Jesus, ouve assim, olha, a gente vai evangelizar o bairro, dia 29 de julho. Uau, que legal! Só consegue dizer que legal quem está em conexão com Jesus. Só consegue dizer que legal, que bacana, quem está vivendo uma experiência com Jesus, onde está entendendo o propósito de Deus e se rendendo a esse propósito. Do contrário, fala assim, eu estou fora. Evangelizar que nada. Escrever carta uma ova. Deus me livre. Sábado? De jeito nenhum. O que pode nos tornar favoráveis e dispostos e interessados? A ação do Espírito. E eu vou falar para vocês, Paulo está aqui dizendo em oração essas coisas, porque em oração essas coisas acontecem. Em oração nosso coração se entusiasma com isso. Olha o que mais, que coisas excelentes para ser provadas. Eu acho que essa frase aqui os presbiterianos gostam. Versículo 6. Pensa num povo que gosta dessa frase aqui. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a verdade desse texto que Paulo revela essa coisa excelente numa oração? É numa oração que emerge esse conceito, que ele está evidenciando coisas que o Senhor Jesus ensina por todas as Escrituras. Que Deus chamou a gente, por mais tranqueira que sejamos, Ele vai nos amoldando de um jeito onde a garantia que nós vamos chegar naquele dia, tinindo, prontos, preparados, é a graça do Senhor. Mas da onde vem a convicção dele? Em qual ambiente emerge essa convicção? Essa certeza de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, ninguém vai nos tirar desse barco, nem mesmo nós. Nem mesmo nós, ruim que somos, vamos desistir e desanimar. Por mais que em alguns momentos nos entristeçamos, por mais que em outros momentos a gente parece que o coração não está aquecido do jeito que precisava, quem dá garantia que nós sempre é o Senhor. Porque quem começou essa boa obra não fomos nós, foi Ele. Gente, é uma delícia sentir isso. É uma delícia estar seguro nisso. É uma delícia deitar e falar assim, não, o barco vai para onde tem que ir. E não interessa a tempestade que vai aparecer. Mas olha que bacana, na onde que emerge esse conceito no coração de Paulo, dele de celebrar. Ele está fazendo uma oração. Na oração vem convicção de coisas excelentes. Ah, que delícia. Ele continua mais algumas coisas e eu quero encerrar com um tópico importante que ele destaca, no próprio versículo 10. Já está acabando, né? Olha, que legal, os adolescentes falando, já? Que gostoso, né? Está vendo? Vamos continuar orando, gente. Espetáculo isso aqui. Que delícia. Eu não falo isso, você não sabe o perigo que você falar isso, Kiara. Gente, eu vou sair de férias, então eu podia falar um pouco, mas brincadeira. Gente, olha que legal. No versículo 10, Paulo encerrando a oração, ele fala assim, para que vocês aprovem as coisas excelentes. E a gente pincelou as coisas excelentes agora. Mas olha a segunda parte do versículo. E sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O Senhor Jesus começou a boa obra. E parte da boa obra é Ele nos mobilizar para a presença dEle. Para que na presença dEle, influenciados pelo Espírito, sejamos capazes de discernir, fazer escolhas e decisões de coisas que nos preparem para o grande dia. Para que no grande dia nós não sejamos culpados. Para que no grande dia nós não sejamos os enganadores. Sabe, porque no grande dia, algumas pessoas vão ouvir do Senhor, apartai-vos de mim, eu não vos conheço.
No grande dia, algumas pessoas dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. O Senhor vai dizer assim: eu nunca os conheci. Paulo está preocupado com esse grande dia. Ele está dizendo que o Senhor vai nos preparar e nos garantir. No entanto, nessa jornada, o próprio Senhor também está nos admoestando a permanecer no caminho estreito, a tomar as decisões adequadas, a nos manter preparados. E é curioso, de novo, é no ambiente e na atmosfera de oração que essa consciência do grande dia, ela fica mais latente, mais intensa. Olha, pode ser hoje. Pode ser hoje o dia de encontrar-se com o Senhor. É meio fúnebre dizer esse tipo de coisa e a gente não gosta de ser lembrado dela, mas algumas pessoas saíram das suas casas hoje e não voltaram. Eu não sei o que nos aguarda. Eu sei que eu quero estar preparado. Eu quero ter temor. Eu quero não brincar com coisas sérias. Eu quero não ficar assim, eu vou deixar para acertar essa coisa com Cristo amanhã. Mês que vem, né? Agora estou de férias, julho. Vamos festejar, sabe? Vamos fazer bagunça. Aqui esse negócio da chuva, do dilúvio, nunca vai vir. Esse tal de Noé aí, avisando que um dia o dilúvio vai vir, é conversa. Dá tempo de protelar um pouquinho mais, dá tempo de adiar um pouquinho mais esse conceito, dá tempo de adiar um pouquinho mais esse momento do arrependimento. Não dá tempo, não dá tempo. Quem está na atmosfera da oração, está sempre anelando, ora vem Senhor Jesus. Será que é hoje? Será que é amanhã? Não importa, eu quero estar preparado. E antes que a gente pense que estar preparado é ser o perfeito, ser preparado é ser o que vai merecer, não é o que vai merecer. É o que tem consciência e confiança em Cristo. Quem merece? Cristo. Quem confia em Cristo merece. Mas lembra uma coisa, quem confia em Cristo, não cospe em Cristo. Quem confia em Cristo, fica aos pés de Cristo. Quem confia em Cristo, arruma a própria vida. Quem confia em Cristo, volta agora e fala assim, eu preciso me arrepender. Eu preciso abandonar algumas coisas. O pecado não pode ser uma contínua, permanente, de coisas que eu já tenho certeza que eu preciso abandonar. Não. Ele precisa ser acidental. E todo dia eu tenho que estar ali, ó. Senhor, me perdoa. É o pedido de perdão que me leva para o céu? Não, é a confiança em Cristo. Mas curiosamente, alguém que confia em Cristo sempre está querendo ter um coração transformado porque ama o seu Senhor. Eu quero estar assim. Eu quero estar assim. Sabe, eu estou aqui e falo assim, será que eu volto das férias? Eu não sei. Não fala isso, não deixa a gente com medo. Não, será que você volta? Será que nos veremos depois de julho? Gente, a Lourdinha estava aqui, feliz da vida, sorrindo, orando, ficava ali naquela porta. Aí o domingo ela marca com a família dela de que eles iam ter no café da manhã, ela chama a sobrinha, chama a irmã, e estava tudo bem. A Lourdinha não aparece, a família fica preocupada. Aí vão lá, abrem a janela, ela está caída lá. O Senhor decidiu levá-la. Ela teve foi infarto ou derrame? AVC. Foi levada, assim, ó. E não está mais. Está com o Senhor. Inculpada, sem culpa e sincera. Aguardando no Senhor. Que legal, né? Ela abraçou o Senhor Jesus. Que feliz. Que feliz a Lourdinha. E que dia maravilhoso vai ser a gente se encontrar com o Senhor. Eu quero estar. Eu quero estar. O Senhor Jesus avisa, gente. Nas parábolas das virgens. Teve um monte de virgem insensata que não se preparou para o dia da vinda do noivo e foram deixadas. Quem confia em Cristo
fica atento. E eu vou falar uma coisa para vocês, André, como eu posso manter o meu coração atento? Recordando as orações e vivendo em oração. Olha, gente, eu tenho promovido reuniões de orações diárias na igreja. E a gente tem orado pela sua vida. Uma pessoa só orando por todos nós vamos sendo abençoados. É o que prova esse texto. Era um apóstolo só orando por um tanto de gente. Estão acontecendo coisas por causa dessas orações de poucas pessoas. Mas está sendo lindo o que está acontecendo. Minha provocação para você, imagino ser a da palavra do Senhor, é que você vá para a presença dEle. Porque tem coisas que é só a gente provando. Só a gente provando. E Ele quer isso para as nossas vidas. Eu acho que a gente podia terminar esse tempo agradecendo. Eu não sei se dá pé. Dá? A equipe está preparada para cantar? É? E a gente... É uma oração. Essa canção é uma oração. No meu dia a dia de oração, tem vezes que eu ponho 3 músicas e canto as músicas. A primeira, às vezes, sai... Estou cantando assim meio no automático, mas parece da segunda para a terceira. Às vezes eu estou louvando assim Deus numa alegria tão grande. E as orações têm sido uma benção. Nós temos oração às 6 da manhã, às 6h15 da tarde, no Meet. Mas um monte de gente não pode. Mas você pode criar o seu grupo de oração. Num horário propício para as pessoas que você pode estar junto. Mas sobretudo tem as suas orações individuais. Quanto tempo, André? Às vezes 1 minuto. 2 minutos. Não é o tempo. É o coração derramado. É o coração derramado. Mas faça isso. Pensa num negócio bom. Deus quer que a gente ore mais. Serve para todos vocês. Todos nós. Deus ouve, Deus faz. Ele é bom. Eu queria fazer uma pergunta para todos que estão aqui. Presta atenção nisso. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus algum dia. De falar assim, eu quero seguir Jesus. Eu não quero ser alguém que olha Jesus de longe. Eu quero ser um seguidor. Essa decisão é importante. Essa é uma decisão excelente. Você pode tomar ela. Hoje. Se você nunca tomou, toma essa decisão hoje. E o que eu faço, André? Só fala com Jesus aí. Fala com Ele aí, fala assim, Jesus, hoje eu estou decidindo que eu vou seguir o Senhor. Eu vou ser teu servo. Eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida nessa jornada. Você pode fazer isso. E se você fizer isso, eu vou dizer uma coisa para você. É porque já há muito tempo Deus está te preparando para esse momento. E a sua vida vai ser radicalmente transformada. É a melhor e mais crucial decisão para se tomar na vida. Eu te convido a fazer isso. E todos juntos, à medida que a gente canta essa canção, você de olho fechado aí, tomando uma decisão, talvez alguns assim, olha André, acho que a minha decisão é voltar para perto de Jesus, porque eu estou muito tempo longe. Toma essa decisão também e pede ajuda dele. Ele vai te abençoar. Quando essa música fala que tu já fizeste muito mais do que o necessário, eu queria que você olhasse para a cruz. Ela não era bonitinha assim, era um madeiro bem feio. O meu Senhor foi exposto lá, nu, ensanguentado e humilhado. E Ele fez isso porque Ele nos amou, para que a gente fosse reconciliado. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele levantou poderoso dentre os mortos. E Ele disse, toda autoridade me é dada. Vão e façam discípulos. Palavra poderosa que Ele deu àqueles camaradas. E essa palavra continua dando norte para a igreja dele. E é por isso que a gente está aqui. Ele continua fazendo discípulos e por isso hoje a gente vai cantar. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.